Na natureza, encontramos alguns dos fenômenos naturais mais inacreditáveis e inexplicáveis que praticamente fazem nossas cabeças girarem. Neste vídeo podemos ver algumas das coisas mais terríveis que ocorrem fora do controle dos seres humanos. Enquanto você se pergunta como tudo isso é possível, temos todas as explicações para alguns dos maiores mistérios da natureza aqui. Olá! Seja bem-vindo ao canal Pingo de Curiosidade. A Porta do Inferno no Turcomenistão. Existem alguns fenômenos malucos que é preciso testemunhar para acreditar, e a Porta do Inferno é um deles. Este fogo aceso por engenheiros de petróleo em 1971 aparentemente ainda está queimando até hoje, fazendo com que a reserva de gás pareça a porta do inferno, literalmente. Embora já se tenham passado 50 anos desde que está queimando, não parece que vai parar tão cedo. Um vulcão produzindo relâmpagos. Se os vulcões não fossem perigosos e assustadores o suficiente, existem alguns tipos, que são capazes de produzir relâmpagos. Este fenômeno é principalmente chamado de tempestades sujas e envolve erupções vulcânicas que produzem alguns raios malucos. Esta é uma ocorrência muito difícil de estudar, então os cientistas só foram capazes de adivinhar uma ou duas coisas sobre isso. Círculos na colheita encontrados embaixo d'água. Os círculos nas plantações são incríveis o suficiente para nos deixar entusiasmados, ainda mais se aparecem embaixo d'água. Esses círculos nas plantações foram encontrados pela primeira vez em 1955, mas os cientistas não foram capazes de descobrir algo concreto por anos. Eventualmente, o mistério foi resolvido. Aparentemente, o baiacu simplesmente cria esses desenhos em círculos para chamar a atenção das fêmeas. Os acidentes geográficos de Danxia na China. Se você visitar este local, provavelmente vai se perguntar como foi formado. Bem, o arenito aparentemente vermelho passou por um processo de erosão que formou pequenos picos isolados e afloramentos estratificados íngremes. Em termos mais simples, as fascinantes formas de relevo foram basicamente formadas pelo vento e pela água, que foram influenciados pelas condições do deserto a longo prazo. O estranho rio subaquático. Aqui está outra ocorrência que nunca pensamos que poderia realmente existir. O rio subaquático pode ser encontrado em diferentes lugares ao redor do mundo, e um deles é Cenote Angelita, no México. Ele parece ser o resultado de um depósito de sulfeto de hidrogênio que cria o que parece ser um rio sob a água. Basicamente, a água doce da superfície encontra a água salgada subterrânea, causando algum tipo de efeito leitoso que é chamado de haloclina. O famoso Grande Buraco Azul. Grandes buracos azuis podem ser encontrados nas Bahamas, Belize, Austrália, Guam e Egito e geralmente são formados como resultado da elevação do nível do mar. Os buracos são populares para mergulho livre uma vez que sua profundidade é praticamente acessível diretamente da costa, embora não haja corrente. No entanto, é perigoso e é conhecido por ter uma taxa de fatalidade de mergulhadores muito alta. Bolhas de metano completamente congeladas. Essas lindas bolhas de metano são um dos fenômenos naturais mais impressionantes que existem. Eles são formados quando matéria orgânica se acumula bem no fundo de uma fonte de água, como em Abraham Lake, encontrado no Canadá. Quando o alto conteúdo de bactérias no lago começa a se decompor e, como resultado, grandes quantidades de gás metano são produzidas. Uma vez que ele congela, essas bolhas mágicas de metano são criadas na superfície. Vapor em erupção em Verir, Islândia. As crianças e até mesmo os adultos adoram brincar na lama. Mas você já pensou na possibilidade dessa lama ferver e produzir alguns tipos de raios de vapor? Bem, você pode estar se perguntando se isso é um blefe, mas é totalmente verdade, ele existe. O estranho fenômeno geralmente ocorre em Verir, Islândia. As ondas bioluminescentes das Maldivas. Esta onda complexa, tanto na formação como no nome, é um fenômeno fascinante que geralmente pode ser visto durante uma caminhada tranquila na ilha do vulcão das Maldivas. Os habitantes locais apelidaram as ondas bioluminescentes de luz mágica, que ocorre quando a luz emite fitoplâncton na água, e as condições calmas e quentes do mar ajudam o mar a ter ondas verdes ou mesmo vermelhas. A nação do lago na Tanzânia. A Tanzânia é o lar de uma natureza incrível, de pessoas, e aparentemente, da estranha ocorrência do Lago Mortal ou a Nação do Lago.
Esta lagoa possui uma quantidade absurda de carbonato de cálcio, resultando na calcificação de qualquer pequeno ser vivo, sejam pássaros ou outros animais. Uma vez calcificados, eles se tornam múmias de animais. Nuvens lenticulares. Nuvens lenticulares aparecem quando há uma enorme instabilidade na troposfera, que é a camada mais baixa da atmosfera da Terra. As nuvens são formadas por ventos úmidos que sopram sobre as montanhas, quando o vento fica preso entre os picos e começa a se mover em direções perpendiculares, formando-se nuvens lenticulares. As pessoas costumam confundir essas nuvens com um objeto voador não identificado, por causa de suas formações em forma de lente. Eles geralmente são visíveis além das nuvens e às vezes podem até aparecer quando não há nuvens formadas. O vulcão azul encontrado na Etiópia. Embora a lava azul e a ventilação do vulcão possam soar como uma situação fictícia, se por acaso você é da Etiópia ou já esteve lá, pode ter testemunhado essa ocorrência insana. A cor azul da lava geralmente pode ser vista à noite e só é encontrada entre alguns dos vulcões mais complexos do mundo. Basicamente, a alta concentração de enxofre nele cria chamas que queimam em azul. A aurora hipnotizante. Uma das exibições mais fascinantes da natureza é a aurora. Uma aurora é basicamente caracterizada por uma exibição de uma luz de cor natural no céu. A aurora pode ser verde, amarela, vermelha ou branca no céu e proporciona uma visão espetacular, causada por partículas eletricamente carregadas do Sol, que atingem diferentes partículas, como nitrogênio ou oxigênio, encontradas na atmosfera. O impressionante Lago Manchado em Osórios. Este é um dos lagos mais intrigantes que alguém já viu. Embora a ideia de manchas em um lago soe quase inacreditável, o surreal fenômeno natural acontece quando a água salgada e altamente concentrada do lago evapora durante o verão. Quando isso ocorre, depósitos minerais coloridos ficam para trás e resultam no belo cenário da foto. A dramática tempestade eterna na Venezuela. Se existe um fenômeno dramático nesta terra, é a tempestade eterna da Venezuela. Esta tempestade louca quase nunca cessa e pode vir acompanhada por alguns relâmpagos e trovões assustadores. Especificamente no farol de Maracaibo, pode-se testemunhar em média 29 relâmpagos por minuto. Cavernas de gelo ou cavernas glaciais. Cavernas de gelo são fenômenos de curta duração que se formam dentro do gelo de uma geleira. Essas maravilhas ocasionais ocorrem basicamente quando o gelo da caverna glaciar se dissolve e forma aberturas ou cavidades. A caverna de gelo sempre se forma em uma geleira, criando alguns dos cenários mais incríveis do mundo. Pedregulhos esféricos na Nova Zelândia. A Nova Zelândia é outro lugar com uma infinidade de maravilhas. Embora à primeira vista, possamos pensar que alguém criou essas rochas de formato perfeito, elas são apenas mais uma maravilha criada pela Mãe Natureza. Também conhecidos como pedregulhos de Moeraki, esses pedregulhos perfeitamente grandes, são moldados ao longo de milhões, talvez bilhões de anos por um fenômeno geológico chamado concreção. Nuvem de Coriola. O raro fenômeno meteorológico é geralmente formado por uma onda atmosférica de baixo nível e uma nuvem associada. Quando isso acontece, várias ondas formam bandas de nuvens rolantes que podem ser vistas em diferentes lugares do mundo. Eles são frequentemente vistos em um só lugar, que é a pacata cidade de Burketon, na Austrália. Círculos de fadas da Namíbia. Em primeiro lugar, a Namíbia é facilmente um país com alguns dos mais belos cenários naturais do mundo, incluindo seus vastos e únicos desertos. Uma coisa impressionante que se pode encontrar nas pastagens da Namíbia é algo chamado de círculo de fadas. Esses círculos nus são cercados por gramíneas tipo agrotis e são surpreendentemente espaçados e dimensionados com regularidade. Eles podem ser encontrados cercados por uma vegetação exuberante por toda parte. O deserto de sal refletindo. O deserto de sal, também conhecido como Salar de Uyuni, é a maior área de planície de sal do planeta. O deserto se estende por mais de 10.000 km² de área e é considerado o paraíso na Terra. Quando chove, uma camada muito fina de água calma se transforma em um espelho gigantesco. Murmuração de Starling na Dinamarca. A murmuração do estorninho é uma das visões mais raras do mundo. Murmurações são grandes grupos de estorninhos que giram e voam pelo céu, formando nuvens que mudam de forma.
As incomparáveis habilidades de coordenação e comunicação dos estorninhos são notáveis, pois eles acabam criando formas de tirar o fôlego nos céus da Dinamarca. Fogboll, ou o arco-íris branco. Fogbolls, também conhecidos como arco-íris branco, arco-íris fantasma ou arco-íris de nuvens, são basicamente feitos da mesma coisa que arco-íris regulares, apenas com a diferença de que este não inclui uma infinidade de cores. O arco-íris ocorre depois que o ar se enche de gotas de chuva, e sempre na direção oposta ao Sol. Ao contrário de um arco-íris normal, o arco de névoa parece branco devido à presença de gotículas de névoa. Chuva de aranhas. Esta chuva de aranha pode ser vista no interior da Austrália e foi registrada pela primeira vez em 1914. O fenômeno geralmente envolve piquetes cobertos por quilômetros de teias de aranha, daí o apelido de chuva de aranha. O evento é causado por bebês-aranhas migrando para se alimentar. Nuvens tipo bolsa. Nuvens parecidas com push, também conhecidas como nuvens mamatus, são extremamente raras. O fenômeno é formado na forma de bolsas suspensas e geralmente são compostas de gelo. Eles podem ser enormes, estendendo-se por centenas de quilômetros e ficando visíveis no céu por cerca de 10 a 15 minutos a cada vez. A árvore do sangue de dragão do Iêmen. Essas árvores únicas do Iêmen são especificamente nativas do arquipélago da ilha de Socotra, próximo à costa do Iêmen. A árvore de sangue de dragão tem uma aparência extremamente incomum, com uma espécie de guarda-chuva bonito e perfeito para quem está tentando obter um pouco de sombra. Ela pode crescer a comprimentos incríveis, podendo atingir mais de 10 metros de altura, enquanto permanece viva por cerca de 600 anos. Asperatus ou nuvens agitadas. O aparato ou formação de nuvem agitada é uma das ocorrências mais raras na natureza. A última vez que foram vistos foi em 2009, e por mais que os cientistas tenham tentado encontrá-los novamente, as nuvens não apareceram desde então. Eles geralmente são formados em uma formação semelhante a uma tempestade, o que contribui para uma vista deslumbrante. A migração do caranguejo vermelho da ilha de Natal. Essa migração de caranguejo vermelho é algo fora do comum. O evento geralmente ocorre entre outubro e novembro e envolve várias estradas na ilha de Natal, na Austrália. Você pode estar apenas caminhando ou dirigindo quando, de repente, se vê no meio de uma estrada vermelha cheia de caranguejos. Os incríveis icebergs listrados da Antártica. Esses icebergs listrados incluem verde, azul, amarelo e marrom, e aparecem porque camadas de gelo às vezes se formam em condições especiais. Flores congeladas também encontradas na Antártica. As flores congeladas são formações não naturais que ocorrem na superfície do mar. Sua forma particular às vezes pode enganar qualquer um, fazendo parecer uma espécie de jardim flutuante de lindas flores brancas. São, no entanto, formações cristalinas em forma de flores, resultado da grande queda da temperatura atmosférica. Pilares de luz na Rússia. Países frios como a Rússia, costumam nos permitir observar as incríveis cores da natureza, de uma perspectiva completamente diferente. Esses pilares de luz, também conhecidos como pilares do Sol, geralmente são formados pelo reflexo da Lua contra os cristais de gelo, que acabam produzindo toneladas de colunas de luz de cores diferentes. Isso pode acontecer durante o nascer ou o pôr do Sol. Pedras viajantes do Vale da Morte. Essas pedras ocorrem quando o gelo começa a derreter graças ao sol do final da manhã, que às vezes pode quebrar sob ventos muito fracos. Isso faz com que as pedras deslizem por distâncias muito grandes, uma vez que o solo e as pedras quase não têm atrito. Você pode ver esse fenômeno incrível no Parque do Vale da Morte. O eucalipto indígena arco-íris. Este eucalipto nativo do hemisfério norte, pode ser encontrado na Nova Guiné e nas Filipinas e se desenvolve principalmente em florestas, que recebem uma tonelada de chuva. Nesse fenômeno da floresta tropical, a árvore desenvolve uma casca multicolorida que inclui marrom, roxo, verde, azul e laranja. Articulação colunar. Articulação colunar ou basalto colunar é uma estrutura geológica, que à primeira vista pode parecer algo artificial. As fachadas são basicamente uma intersecção de fraturas pouco espaçadas, também chamadas de juntas.
A junção pode ocorrer em diferentes formas de rochas ígneas e geralmente são constituídas de rocha vulcânica. Basicamente, a lava começa a rachar, formando as formas regulares que vemos aqui. A perigosa tempestade supercelular. A tempestade supercelular geralmente é encontrada em planícies áridas, úmidas e altas, e é o tipo de tempestade que nenhum de nós deseja experimentar. Este perigoso fenômeno natural é basicamente mais poderoso do que um tornado e pode causar uma situação realmente violenta. A tempestade supercelular também pode causar inundações, a chuva forte, enquanto destrói tudo ao seu redor. Gelo azul. Na Islândia, você pode encontrar gelo azul, em vez do típico gelo branco como a neve. Essas formações de gelo azulado ocorrem quando a neve cai na geleira, é comprimida e simplesmente se torna parte dela. Isso é o que causa a cor azul do gelo, que na verdade contém pequenas quantidades de gelo normal. Redemoinhos poderosos. Embora todos nós possamos ter notado isso em filmes e contos de ficção científica, descobrimos que redemoinhos realmente existem. Na verdade, o redemoinho mais poderoso do mundo é o Salttraumen, que pode medir uma velocidade da água de mais de 20 nós e mais de 3.000 metros cúbicos de fluxo de água. Se isso não for assustador o suficiente, essas tempestades podem literalmente sugar seres humanos, animais e objetos menores. Cabelo de gelo ou lã de gelo. O gelo de cabelo, também conhecido como barba gelada ou lã de gelo, é uma forma de gelo que se desenvolve na madeira morta e tem a forma de um cabelo fino e sedoso. As formações são frequentemente encontradas em folhas e pequenos ramos, embora sejam bastante incomuns, foi relatado que podem ser encontradas principalmente em florestas de folha larga. Gelo turquesa no Lago Baikal. Este gelo turquesa é encontrado no Lago Baikal, um patrimônio mundial da Unesco. Na verdade, o lago detém notavelmente cerca de 20% de toda a água doce da Terra. A água é bastante conhecida por estar entre as mais claras do mundo, e quando o lago congela durante os meses de inverno, grandes cacos de gelo transparente se formam em sua superfície, dando-lhe um aspecto turquesa. Borboletas monarca em migração para o México. Qualquer um que tenha a oportunidade de ver um caleidoscópio de borboletas monarca vindo da América do Norte para o México terá um prazer. Cerca de 500.000 borboletas monarca podem participar dessa migração, que foi descrita como um dos fenômenos naturais mais espetaculares do mundo. A caverna de cristal gigante. Cientistas de todo o mundo são atraídos por esta incrível caverna de cristal sob o solo de Naica, no México. A caverna fica a 300 metros de profundidade, contendo uma enorme formação de cristal que é algo fora do mundo. A caverna está fechada para turistas porque, quando as operações de mineração foram interrompidas, a caverna subterrânea foi inundada novamente com toneladas de água. Arco-íris de fogo ou arco circunho horizontal. Embora o nome possa enganar alguns de nós, esses arco-íris de fogo não são realmente feitos de fogo. O fenômeno óptico forma uma faixa com uma infinidade de cores que geralmente se desenvolve ao longo do horizonte. Esses arco-íris acontecem quando a luz passa por nuvens-cirros de alta altitude, em uma face lateral vertical que se curva e refrata. O furo das marés amazônicas ou pororoca. Quando o rio Amazonas inunda, uma infinidade de mistérios pode acontecer e um deles inclui a perfuração da maré na Amazônia, também conhecida como pororoca. Essas ondas sem fim aparecem 2 vezes por ano e são um exemplo perfeito de maré. A estrutura de Richat ou o olho do Saara. O olho do Saara é uma das maravilhas mais loucas e incríveis do mundo. Visível do espaço e semelhante a um olho humano, a enorme estrutura é uma cúpula geológica que contém rochas que, na verdade, são anteriores à vida na Terra. Também conhecido como estrutura de Richat, o olho se assemelha a um alvo e é encontrado na parte ocidental do Saara. A Floresta de Facas. A Floresta das Facas está localizada em uma área isolada e preciosa em Madagascar e é absolutamente diferente de qualquer outro lugar neste mundo. A floresta, também conhecida como Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, estende-se por cerca de 666 metros quadrados e povoa protuberâncias rochosas em forma de facas, tal como vemos aqui. Pedras vivas.
A natureza nos oferece fenômenos cada vez mais curiosos para os quais, em muitos dos casos, ainda não temos uma explicação. Na Romênia, por exemplo, há as estranhas trovantes, que poderiam ser consideradas simples pedras, se não fosse pelo fato delas crescerem, respirarem e se moverem. Um soco no céu. Embora as pessoas muitas vezes confundam este com um OVNI, o Sky Punch é um buraco repentino que se forma no céu. Na verdade, se você mora em Ontário, pode ter visto este antes, especialmente durante os meses de fevereiro. Isso acontece quando as formações de nuvens criam buracos gigantes nas camadas de nuvens acima, o que faz com que pareça que algo escavou toda a nuvem. Gostou do vídeo? Comente a sua opinião. Isso ajuda muito o canal a crescer. Ative o sininho para não perder o próximo pingo de curiosidade. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, conhecidos.